Dia a todos. Então, Jânio, muita gente está falando da revolta do busão, né? Algumas pessoas dizendo que aqui em Natal o movimento tem perdido força, que tem que se misturar a outros movimentos. As pessoas que precisam transitar na cidade têm reclamado da confusão que se forma nos dias do movimento, mas no Brasil como um todo, esse movimento parece que tem ganhado uma respiração a mais, um fôlego a mais. Aqui em Natal tem uma explicação para essa, digamos assim, para esse arrefecimento, né, do movimento. É que a passagem estava em 2,40 e caiu para 2,30. Na última manifestação programada também teve aquela chuva que atrapalhou em muito o movimento. No entanto, a gente não pode dizer que esses movimentos são isolados a cada cidade. Eles fazem parte de uma articulação que conta principalmente com as redes sociais, que estão canalizando para esses movimentos, a partir desses últimos dias, não apenas a questão do transporte público, que em São Paulo já é mais radical. São Paulo, eles querem transporte público gratuito. Aqui, que a passagem volte para 2,20. Em Brasília, que não privatizem o Estado Mané Garrincha, que não tem nada a ver com o transporte público. Então a gente vê essa pauta saindo do transporte público e indo para outras áreas públicas. E não apenas envolvendo a administração municipal, ou a administração estadual, ou a federal, mas problemas que numa determinada cidade ou noutra são mais municipais, mais estaduais, mais federais. No entanto, a insatisfação ela é expressa, ela é manifestada nesses movimentos sobre aquilo que não está funcionando para a sociedade brasileira. É um movimento sem líderes indicados, mas com a liderança, na medida em que ele é organizado. Ele é organizado contando fundamentalmente, já disse, e insisto nisso, as redes sociais. E não é uma coisa apenas do Brasil. No mundo todo, as redes sociais têm contribuído para esses movimentos. Já há, inclusive, instituições que organizam, que orientam esse tipo de movimento, e essas instituições, essas organizações, normalmente elas são subsidiadas pela própria sociedade que contribui e não tem partidos políticos. Por exemplo, não dá para partidarizar. Em São Paulo, o governador é do PSDB, aqui no Rio Grande do Norte, a governadora é do Democratas, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e em Brasília, os governadores são do PT. Então, essas manifestações, elas têm um objetivo de levar às ruas a insatisfação, o que ocasionou um aumento assustador e violento dessas manifestações em algumas cidades, como o Rio de Janeiro, que o governador é do PMDB, é que a polícia reprimiu além do necessário. Eu não vou dizer além do necessário reprimiu como se a repressão fosse uma necessidade. Não. Ali a organização, a polícia manter o grupo organizado funciona. Mas a polícia entrar para o confronto usando gás de spray, gás lacrimogêneo, esse negócio de spray de pimenta, como teve lá em São Paulo, como teve no Rio de Janeiro, como teve em Brasília, pode fazer com que a pauta de insatisfação aumente e a quantidade de pessoas nas ruas também. Essa é uma semana decisiva para saber se esse movimento, que a gente sabe como começou, mas a partir de agora ninguém sabe como vai terminar, vai prosperar ou se vai ter o diálogo.